Paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã. Quero, neste momento, compartilhar um estudo bíblico com você com o seguinte tema: o líder melancólico. Nós vamos falar neste estudo bíblico sobre o líder de temperamento melancólico. Vamos ler Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 11. A Bíblia diz assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. Então vamos falar sobre Moisés. Por incrível que pareça, Moisés ele era uma pessoa melancólica, um líder com o temperamento que prevalecia era o melancólico. Uma introdução aqui feita por mim, o melancólico é uma pessoa que é voltada para si mesma, a um temperamento sofredor, pois é muito exigente consigo mesma esta pessoa. Através de um constante autoanálise, ela é uma pessoa naturalmente sombria, tristonha e pessimista. Entretanto, é muito bem dotada e com tendências para o gênio. Então, o temperamento melancólico, a pessoa que tem o temperamento melancólico em alta, é uma pessoa que tem estas características, basicamente falando. Vamos ver aqui quais são as características da pessoa melancólica, do líder, por que não dizer melancólico. A primeira característica é a abnegação. O líder melancólico, ele tem a característica da abnegação. Ele gosta de sacrificar, ele gosta de fazer coisas com um sacrifício extremo. Vamos ver Hebreus 11, 24 e 25. A Bíblia diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozado do pecado. Observe que Moisés, ele abre mão do palácio, ele abre mão das riquezas, ele abre mão dos status que obteve lá no Egito para sofrer em prol do povo de Deus. É característico do melancólico, e quando ele o faz para um sentido benéfico, para um sentido construtivo, isto é muito bom. Agora tem que ter cuidado para que este líder melancólico ele não use da abnegação em um sentido negativo e que vá trazer para si e para os outros muitos desgastes e sofrimentos desnecessários. A segunda característica do líder melancólico é que ele é irado. O líder melancólico, o temperamento melancólico, ele excede em ira em certos momentos. Observe Êxodo 2, 11 e 12. A Bíblia diz: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. Observe que Moisés, este líder melancólico, ele explode em ira, porque esta é uma característica do melancólico. Ele, em algum dado momento, ele explodir em ira. E isso é perigoso se nós não soubermos controlarmos este detalhe. Esta ira tem que ser controlada. Líder melancólico, você precisa aprender a controlar sua ira, ter cuidado, porque nos momentos de tensão, nos momentos de desagrado, você pode cometer suas maiores atrocidades e maiores erros. Cuidado com a ira, você líder melancólico. A terceira característica do líder melancólico é o complexo de inferioridade. Observe Êxodo 3, 10, 11. A Bíblia diz: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos
de Israel. Observe aqui que Deus ele está mandando Moisés, o convocando para tirar os israelitas do Egito, só que Moisés ele tem um complexo de inferioridade, ele se acha incapaz, ele se acha uma pessoa inferior, que Deus não poderia usá-lo, que Deus não poderia chamá-lo, que Deus não poderia colocá-lo em uma posição de libertador. Então, cuidado com este quesito, com este item, a complexidade, o complexo de inferioridade líder. Você não pode se sentir uma pessoa como Moisés, né? Poder até pode, por que não dizer, grosso modo, mas você não pode se entregar a isto. O complexo de inferioridade, aquele sentimento, aquela tendência a se sentir o menor, o pior, o incapaz, que não pode ser chamado para determinados trabalhos ou funções, você tem que ter cuidado. Você precisa sim não confiar em si mesmo, no sentido de confiar somente em si, mas você, uma vez que Deus te chama, fala a você, que Deus te capacita para fazer as coisas, não discuta com Deus, não diga que você não vai ser capaz, porque Ele te capacita, Ele vai te dar graça para você executar o seu trabalho. Então, cuidado com o complexo de inferioridade. Você é uma pessoa capacitada, chamada por Deus para fazer a vontade dele. Por isso, sinta-se bem, né? Sinta-se com a autoestima desenvolvida, fortalecida, abençoada e seja cheio do Espírito Santo. A quarta característica do líder melancólico. O líder melancólico é um líder pessimista, se deixar com que este temperamento ele venha a se exceder na sua existência. Versículos 1 e 13, olha o que diz. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Observe, Deus está dando a missão para Moisés, está dizendo que ele vai fazer o trabalho que Deus quer que o faça, mas observe que Moisés está dizendo: eu posso até ir, mas não vai dar certo, eu posso até tentar, mas vai dar tudo errado, eu posso até tentar fazer alguma coisa, mas as coisas não vão dar certo. Observe que Moisés é pessimista. Êxodo 4:13, olha o que diz. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Observe que o seu pessimismo, a maneira dele ver as coisas, ele só enxerga o negativo, ele só enxerga a derrota, ele só enxerga o fracasso, ele enxerga somente aquilo que ele não deveria enxergar. Nós precisamos tratar isso, líder melancólico. O melancolismo não pode jamais subjugar, abater o propósito, as promessas e a ação de Deus naquilo que Deus quer realizar através da sua vida. Então tire o pessimismo e faça como diz a Bíblia em 2 Coríntios 5:7, né, que nós não vivemos por vista, mas por fé. Vamos lá a uma outra característica do líder: crise de identidade. O líder melancólico ele precisa tratar isso para que não tenha crise de identidade. Hebreus 11:24, observe: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Observe que Moisés ele teve um momento de crise de identidade na sua vida. Um momento ele era egípcio, mas em outro momento ele era hebreu. Então essa transição, esta mudança, essa descoberta, esta crise de identidade, ela faz parte do temperamento melancólico. Mas você precisa entender que você tem uma identidade formada, forjada em teu caráter pela graça de Deus, e você precisa entender, às vezes, o chamado ministerial. Nós líderes, às vezes nós queremos entrar numa
crise depressiva e, consequentemente, numa crise de identidade, porque eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, o que será de mim, será que era isso mesmo que eu queria fazer, eu abri mão de muitas coisas para exercer um ministério, um trabalho na igreja, uma função, aí entra a questão da crise de identidade, mas você precisa tratar também isto, para que você não viva em crise de identidade. Você sabe quem te chamou, você sabe quem te capacitou, você sabe quem está te usando. Portanto, se posicione como filho de Deus, como servo de Deus, como instrumento de Deus neste mundo. Vamos a outra característica do líder melancólico. Ele é perfeccionista. O líder melancólico é uma pessoa perfeccionista, ele é meticuloso, ele é minucioso. Observe que Moisés, ele tinha este detalhe. A Bíblia diz que ele escreveu as leis ali com muita minúcia. A Bíblia diz que Deus deu a planta do tabernáculo para Moisés desenhar, e ele fez tudo, as suas medidas, suas minúcias, tudo ele fez, diversificando as cores. Observe que era um trabalho muito meticuloso, minucioso, porque o líder melancólico, ele é perfeccionista, e a gente precisa explorar este detalhe sim, na nossa personalidade, na nossa vida, o perfeccionismo, ser meticuloso, ser minucioso, né? Isto é importante, mas sempre com um equilíbrio necessário, porque isso pode desdobrar também para outras questões do nosso desenvolvimento como líder. Um outro detalhe do líder melancólico é que ele é crítico e centralizador. O líder melancólico, pelo fato dele ser uma pessoa muito, podemos aqui dizer, né, perfeccionista, isso leva a ser crítico demais, porque o líder melancólico, ele não vai encontrar perfeição no trabalho de outras pessoas, evidentemente, por conta que ele é perfeccionista, e por ele ser perfeccionista, às vezes, isto o atrapalha de trabalhar com as pessoas, por conta que ele vai criticar sempre o trabalho das pessoas. Então, o líder melancólico, a pessoa melancólica, ela tem a tendência em criticar, em desfazer, em desdenhar do trabalho alheio, por conta que ela acha que só ela sabe fazer bem, só ela é capaz de fazer bem, só ela tem a capacidade de fazer as coisas bem. E por este motivo, ela se torna uma pessoa, ou ele se torna um líder centralizador, centraliza tudo para ele porque ele acha que os outros não têm capacidade de fazê-lo. Observe Êxodo 18, versículos 17 e 18, a Bíblia diz assim: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Observe que Moisés, ele centralizou o trabalho todo para ele. Ele centralizou o atendimento do povo todo para ele. Por quê? Porque Moisés era perfeccionista e, consequentemente, é centralizador. Ele centraliza tudo. Então o sogro dele viu aquilo e lhe deu um conselho que não estava legal o seu trabalho, porque ele estava se sobrecarregando. Então, líder melancólico, cuidado por conta da crítica exagerada, e deste modo, consequentemente, você centralizará, né, o poder em suas mãos. Isto vai te sobrecarregar, e daqui a pouco você vai se sobrecarregar, vai se sentir muito fadigado, muito sobrecarregado, e consequentemente vai desistir do trabalho do Senhor. Então, neste ponto, eu gostaria de tocar com mais aqui detalhes, né, sobre essa questão, ser crítico, ser centralizador. Isso não é bom para você, isso não vai fazer bem para o trabalho, a obra que Deus te colocou. Então, muito cuidado com este detalhe, com este ponto, né, muito cuidado, porque
ser muito crítico, faz a pessoa melancólica, ela, por exemplo, ela chega em um local para trabalhar, mas pelo fato dela ser muito crítica, ela começa a criticar, começa a pedir às pessoas para fazerem alguma coisa, e as pessoas o fazem, mas não da maneira dela, perfeita como ela o queria, e ela acaba desistindo das coisas. Então, o líder melancólico, ele é o tipo de pessoa que, quando é chamado para uma função, ele tem dificuldade de aceitar. Ele não quer aceitar de imediato, ele retruca, ele tenta dizer não, não, não. E quando é convencido a fazer, se ele for dominado por seu temperamento e não tiver a ação do Espírito Santo na sua vida, quando ele é convencido a fazer, ele aceita e começa a fazer o trabalho, mas é muito crítico e se torna centralizador e, por fim, começa a culpar a todos e começa a desistir de fazer o trabalho. Igualmente, quando a gente tem uma pessoa melancólica, um líder melancólico na igreja, em alguma função, este líder ele tem muita dificuldade de aceitar esta função, o trabalho para fazer, mas depois que ele aceita, ele é muito crítico, então ele vai criticar muito, ele vai centralizar as coisas, ele vai se sobrecarregar e, consequentemente, desistir de fazer a obra de Deus. Então, inicie, mas conclua o trabalho que Deus colocou nas suas mãos. Seja de maneira que use da sábia e a centralização das funções de poder, essas coisas não podem jamais serem de maneira emocional trabalhada, mas você precisa trazer para o lado da razão e da boa administração para que o trabalho venha a se desenvolver nas suas mãos. Meus irmãos, uma outra questão do líder melancólico é o orgulho. O líder melancólico ele tem dificuldade de perdoar. Então você precisa tratar isso aqui, a questão do orgulho, né? Ser muito perfeccionista, ser muito crítico, ser muito centralizador. Tem a ver também com a questão do orgulho, tratar este orgulho. Nós não podemos deixar que o orgulho ele venha a nos abater. A Bíblia diz em Provérbios 15:33 que diante da humildade vai a honra. Então, se é necessário perdoar, vamos perdoar. Se é necessário abrir mão, vamos abrir mão. Se é necessário deixar este orgulho de lado para que Deus reine em nosso coração e Cristo seja glorificado através das nossas vidas, vamos fazê-lo, que é para a glória de Deus. E concluindo, o líder melancólico, ele é muito talentoso, como era Moisés, vocês viram. Ele é difícil de aceitar cargos, como nós já falamos, né? É muito, retruca demais, resiste à vontade de Deus. Isso é um problema sério que você precisa tratar, líder melancólico. Não resistir à vontade de Deus e depois dizer assim, eu poderia ter aceitado, não aceitei e agora eu estou realmente sofrendo, ou eu deveria ter feito aquilo. O líder melancólico, ele desiste às vezes por achar defeito em tudo, né? Então isso aqui recapitulando, aprenda a entender ou a trabalhar com as pessoas, entenda que as pessoas não são perfeitas e também elas não farão tudo perfeitamente como você quer, mas o farão à medida que nós trabalharmos em equipe, à medida que nós formos conversando, você for conversando com as pessoas, com sua equipe, com o seu grupo, elas o farão o melhor para a glória de Deus. E o líder melancólico, ele pode ser usado tremendamente por Deus. Então, meu irmão, Deus te abençoe com esta palavra. Pegue ela para si, para ajudar outras pessoas. Eu quero orar com você neste momento e pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, o teu ministério, o teu trabalho, que Deus venha abrir as portas de maneira especial. Oremos. Pai, no nome de Jesus, eu oro pelo teu filho, oro pela tua filha, oro por sua família, oro por sua casa, meu Pai. Abençoa poderosamente, levanta este líder, levanta este homem de Deus, levanta esta mulher, Pai, que te pertence, levanta os teus servos, dá sabedoria, dá graça, que este temperamento seja moldado
pelo Espírito Santo, que nos dá ao nosso caráter o fruto necessário para as mudanças necessárias. Em nome de Jesus eu ministro as bênçãos tuas sobre todos neste momento, sobre esta vida, sobre esta pessoa, sobre esta preciosidade, este instrumento teu, em o nome de Jesus. Amém. Irmão, Deus te abençoe e te guarde. Estarei postando outros estudos muito interessantes para abençoar você, a sua casa e a sua família. Um abraço.